Hoje eu preparei um conteúdo bem legal, seguindo aquele conteúdo que nós estávamos falando na segunda-feira. Segunda-feira nós falamos de alguns passos para organizar um evento, alguns primeiros passos até que a gente usa aqui na empresa. E hoje nós vamos falar sobre o meio do caminho pós-contratações e alinhamentos. Oi, Julinha linda, que saudade tua! Vamos falar sobre o meio do caminho. O que dentro desse meio do caminho a gente faz? Depois que a gente já montou todo o planejamento, nós já montamos todo o cronograma em base do nosso checklist, o que é que a gente faz no meio do caminho. Então, muito importante que no meio do caminho a gente vai falar sobre a contratação de cada fornecedor. Como que a gente faz a contratação de cada um e o que a gente leva em conta. Aqui na empresa, depois que a gente inicia, a gente sempre diz que a gente tem que fazer aquelas 6 principais contratações. Vou dizer 6 principais contratações porque assessoria e cerimonial, óbvio, que tem que estar incluída. Depois é o local, depois é o serviço gastronômico, depois é a fotografia e filmagem, depois é a sonorização, decoração e nós já falamos dos 6 principais fornecedores que quando nós fizemos o cronograma, né, nós damos o primeiro passo nisso. O primeiro fornecedor a ser contratado, ele é o local. É o primeiro, assim, eu tô olhando para cá porque eu preparei tudo em tópicos para não me perder, para deixar tudo alinhado bem direitinho. Às vezes, os clientes, eles vêm aqui e a gente acaba falando e acaba falando rápido, aí falar de um para outro. Aí, dessa vez, eu quis deixar bem alinhado. Então, no momento que a gente já faz a chuva de ideias com o cliente, que eu falei para vocês na live de segunda-feira, nós já conversamos com o cliente do que é as preferências deles, quais são as preferências que ele vai ter de fornecedores. E também a gente já estipula com ele as datas pré-vistas antes do meio do caminho. Então, oi Paula! Então vamos lá. No meio do caminho, então é onde nós fizemos as primeiras contratações. A primeira contratação que aqui na empresa a gente leva em conta, e na verdade é a primeira contratação independente do evento que vai se fazer, é o local. Só que para alugar um local, para contratar o local, tem várias coisas que se levam em consideração, que às vezes as pessoas não pensam. Às vezes quando o cliente ele contrata alguém ou ele não tem assessoria, logo ele não pensa em várias coisas que o local ele precisa entender. Então, a primeira coisa, a gente vai voltar lá na lista de convidados, que foi quando nós falamos dos primeiros passos. A lista de convidados, ela também é importante até quando a gente vai ver o local. Porque, por exemplo, se nós temos 200 convidados, nós precisamos de um local que comporte também esses 200 convidados. Nós precisamos também saber se o local, ele possui as instalações corretas, como é que tá o banheiro, como é que tá a cozinha, se tem estacionamento, se tem uma cozinha completa, se está tudo ok com a saída de emergência. Então, tudo também implica dentro do número de convidados, porque de nada adianta nós termos um local e no local não ter essas coisas, ou no local também não comportar o número de convidados, não ter as exigências mínimas que eu digo para comportar o número de convidados. Também, caso seja um casamento ou seja um evento ao ar livre, temos que ver se tem um local interno e um externo para fazer essa celebração. Por quê? Porque às vezes chove no dia e aí pensa se o local só disponibiliza de um local aberto, como que faz, né, se chove no dia? Aí é uma função louca, uma função total para fazer toda essa mudança, né? Então, temos que ver isso também. Temos que ver, é claro, se a data que o cliente quer, ela está disponível. E sempre, gente, tem que ser feita uma visita no local.
Caso tu que tá me assistindo não tiver cerimonialista, faça uma visita no local, entre num site, entre no Google, coloque lá o que levar em conta para saber o local, porque tem muita coisa. Às vezes eu tenho um cliente que às vezes, quero tal lugar. E aí, por exemplo, ele escolhe fazer a data, ele escolhe fazer numa data que é muito quente. E aí no local não tem ar-condicionado. Aí pensa, o convidado ele vai sofrer. Então, eu sempre digo pro cliente que ele também tem que pensar no convidado. Se o convidado vai estar confortável, como que vai ser. E agora mais ainda, né, com toda essa função pós-pandemia, hoje de manhã eu tava conversando com a minha mãe e tava perguntando, nossa, como é que vai ser, né? Eu sei que a gente tem aí uma tendência muito grande de ter locais abertos com mais contratações, porque as pessoas vão querer, que nem a Paula tá dizendo, que tem uma ventilação boa. E agora, além da ventilação boa dentro do local, os clientes também vão querer que seja também ao ar livre, que tenha muitas janelas. Então, vai mudar um pouquinho também na contratação de locais. Então, toda essa pandemia vai mexer muito, né? A acústica boa também é muito importante, Paula. Bom levantamento, né? Há banheiros com estrutura, às vezes tem locais que os banheiros são uma porcaria, né? Infelizmente a gente ainda tem locais assim. Aqui em Livramento a gente tem 2 ou 3 locais que tem uma ótima estrutura de banheiro, são poucos, mas tem. Também tem outra coisa que a gente deve levar em consideração quando falamos em local. Se, por exemplo, no briefing de ideias, o cliente sentou conosco, conversou e o local, ele é igual ao que o cliente pediu. Por exemplo, se o cliente pede aí uma festa rústica, aí ele quer um local totalmente clássico, aí já não combina. Então, também tem que levar em conta o local, né, pelo estilo da festa. Não pode ser um local totalmente com estrutural clássico e aí daqui a pouco o cliente quer uma festa rústica, não combina. Então isso também tem que ser levado em conta, não, porque não vai ser combinado de jeito nenhum. Uma outra coisa muito importante, oi Michel, oi Pati, uma coisa muito importante também é o acesso a esse local. O acesso a esse local é importante, porque de nada adianta fazer uma festa num local que seja longíssimo. Eu tenho, às vezes, alguns 15 anos e, às vezes, as meninas querem fazer em clubes afastados. Aí tem todo aqueles deslocamentos adolescentes que os pais têm que levarem o pessoal. Então, o acesso ao local ele já fica difícil, né? Se tem segurança no local, né? Se o local ele tem uma dinâmica boa de estacionamento. Nossa, teve uma vez que nós organizamos um evento no local e na hora da chegada dos convidados, isso era umas 9h30, 10 horas, o local tinha muito trânsito e um convidado ele foi atropelado. Imagina, tu no meio de uma festa e o convidado ele ter sido atropelado. Então isso foi super ruim para todo mundo. Acabou que toda a festa ficou sabendo, né? Nós tentamos ali não deixar que ninguém saísse para ver a movimentação, enfim, foi um tumulto incrível. Então, o local da festa, ele é super importante. Nós poderíamos ficar aqui toda tarde falando só do local. E tudo o que pode, que não pode, como escolher, como não escolher. Nós poderíamos falar só de locais para 15 anos, só de locais para casamentos, só de locais para eventos corporativos, para eventos pequenos. Porque assim tem um monte de local e tem um monte de coisa que abarca esse local. Então, no meio do caminho, a primeira contratação seria o local. Depois, a gente sempre diz para o cliente que temos que pensar no serviço gastronômico, na parte de alimentação. É uma parte muito importante o que será servido. Mesmo que seja um evento para 2, 3, 4 pessoas, 10 pessoas ou 200 pessoas, tem que ser pensado no que vai ser servido. E de novo, a gente volta na nossa lista de convidados. Por quê? Porque quando qualquer serviço gastronômico vai dar um orçamento, nele pergunta: e quantos convidados nós vamos ter na festa? Quantas crianças vamos ter na festa? Porque tudo isso, na hora de passar o orçamento final, é levado em consideração. Porque criança paga metade,
criança de tal e tal idade paga inteira, então isso é super importante. Por isso que eu continuo repetindo que a lista de convidados é importantíssima, tá bom, gente? Bom, depois, levando em consideração o serviço gastronômico, né? Alguns serviços gastronômicos levam em conta um número máximo e mínimo de convidados. Então, isso é uma coisa super importante. Tem que ver como que esse serviço gastronômico, ele trabalha. E eu sempre digo que sempre procure referências do serviço gastronômico, clientes que já foram atendidos por esse serviço, como que estava a comida, se estava quentinha, se foi servido em horário. Então, tudo isso tem que levar muito em consideração quando for escolher um serviço gastronômico. E eu sempre digo assim, exija a degustação, exija, é importantíssimo que o cliente experimente antes de fazer a festa. Tem fornecedores que não gostam de servir degustação. Eu acho importantíssimo. Até inclusive para os clientes, noivas, 15 anos e qualquer evento, sempre é importante a degustação, né? Sempre é importante exigir. Também ver quais são os serviços que estão inclusos dentro daquele pacote do serviço gastronômico, né? Se está incluso entrada, prato principal, sobremesa, docinhos, lanche da madrugada, enfim. Então a parte de contratos também é super importante. Contrato, todos os fornecedores devem fornecer e os clientes sempre devem ficar atentos e devem exigir. Nós na empresa, nós sempre exigimos de todos, só que quem está me assistindo, se não tiver cerimonialista, assessor, não tiver alguma orientação, lembre que sempre deve pedir, principalmente a partir da alimentação, que mexe com uma parte grande da estrutura da festa, porque a alimentação é o que vai dar sentido aí para toda a festa, assim como a música, né? Bom, tem que levar em conta também hoje que muitos convidados são vegetarianos, que comem comida sem glúten, sem lactose, então isso tem que levar em conta. Tem que ver se o serviço, ele presta esses serviços para os seus clientes, para os seus convidados, né? Então isso é importantíssimo de saber. E é claro, agora com toda essa questão de vírus, provavelmente os serviços gastronômicos vão entrar com novas cláusulas, assim como os outros fornecedores também vão entrar com outras cláusulas, que eu tenho certeza. Então, momento de cuidar muito os contratos. Eu também, se eu fosse falar de serviço gastronômico, ia passar aqui a tarde inteira só falando sobre alimentação e essa parte. Porque além disso que eu falei pra vocês, tem muitas outras coisas que tem que ser levadas em conta. Caso eu não me lembre, quem tá me assistindo aí pode me dar um puxão de orelha e me lembrar. Depois, o outro fornecedor que entra nesses nossos principais fornecedores é o fornecedor de fotografia e filmagem. Às vezes é o mesmo e às vezes não é o mesmo. Então eu sempre digo, ao escolher um profissional de fotografia e filmagem, a primeira coisa que tem que fazer é ir atrás dos perfis do site para ver qual é o tipo de foto que ele faz. Porque hoje tem muito fotógrafo no mercado e os fotógrafos, eles fazem fotos de vários estilos. Tem uns que fazem fotos clássicas, tem outros que fazem fotos casuais, tem outros que fazem fotojornalismo, então depende muito. Então é importante que o cliente entre nos seus perfis, converse com outros clientes que também contrataram para entender como é que é a fotografia, se vão gostar, se vão se sentir à vontade. Aí depois, é claro, né, sempre marcar uma reunião para ver se tem empatia com aquele profissional, porque aquele profissional vai ser o que vai estar junto com o casal, com a pessoa, com a menina de 15 o tempo todo no dia da festa e pós-festa também. Então isso é importantíssimo, essa parte de fotografia. Geralmente é uma parte que os clientes, eles contratam bem antes, porque esses profissionais são muito cotados, eles reservam com muita antecedência as suas agendas, porque os clientes procuram bem antes. Então, sempre lembrem disso, de contratar bem antes esse profissional. E é claro, marque uma reunião, converse, sinta, veja se tem empatia e bora contratar esses profissionais.
Depois, outro profissional que é super importante, que até hoje de manhã eu estava conversando numa outra live, acabei dando exemplo sem querer, é toda a parte de sonorização e audiovisual. Essa é uma parte super importante de qualquer evento. Pode ser até aquela noite romântica com o namorado, mas eu sempre digo assim, uma festa que seja na verdade, qualquer momento, sem música, é como se fosse um filme sem trilha sonora. Ou se tem uma música ruim, é como se o embalo e a sintonia daquele momento, daquela festa não estivesse funcionando. Então é importantíssimo que esse profissional de sonorização, que vai ser o DJ, que vai montar a estrutura, que ele tenha um bom material, que ele tenha um excelente estrutural e que ele também seja uma pessoa que entenda o cliente, entenda o que o cliente quer, possa tocar uma música de excelente qualidade, possa ter vários ritmos, né? E que esse profissional também entenda o que o cliente quer e tenha feeling no momento da festa, para que quando ele veja que as pessoas estão na pista, que ele continue colocando a música para alegrar e que as pessoas continuem na pista. Então esse profissional é importantíssimo. Ele pode tanto fazer que a festa seja um sucesso, tanto fazer com que a festa seja uma porcaria. Eu já tive experiência em que o DJ entrou, colocou músicas que os noivos não gostavam, que os convidados também não estavam a fim de escutar, e a festa terminou cedíssimo, foi uma coisa. Então, gente, sempre pensem nesse profissional. Como será? Quem será? Perguntem para outras pessoas como que foi a sua festa, como que o DJ ele se comportou, como que foi tudo isso, né? Bom, o outro fornecedor que a gente tem, que eu adoro falar, né? No final eu já acabei passando pelos 5, mas poderia falar muito mais sobre cada um. Aqui na empresa, a gente tem várias coisas que a gente considera quando nós vamos contratar o fornecedor. Isso é passado para o nosso cliente. Também quando a gente entra em contato com o fornecedor, a gente já pede para esse fornecedor ele nos descrever se tem tudo isso, né? A mesma coisa agora nessa assessoria Petit, que é uma assessoria de eventos pequenos, né? De eventos aí de 2, 3, 4, 5, até 10 pessoas que a gente tá fazendo. Então, também tudo isso que eu falei tem que ser levado em conta, não importa o tamanho do evento. É aquela coisa, aquele profissional que faz um evento para 2 e para 200, ele tem que ter a mesma excelência e a mesma qualidade. Então, o último fornecedor que eu marquei aqui para conversar com vocês, que é para fazer essa contratação aí de meio do caminho, é a decoração. E eu tenho uma coisa bem importante para dizer para vocês, que eu acabei anotando na parte da decoração. Não contratem nenhum fornecedor que for decorador e for cerimonialista, ou que for cerimonialista e dono do buffet, ou que for cerimonialista e decorador. Cada profissional, ele tem que ser específico na sua área. É importantíssimo que cada um faça com expert cada coisa da sua área. Não misture. Quando acaba se misturando, acaba não sendo legal, porque ao invés da pessoa prestar atenção na sua decoração, a pessoa está prestando atenção na comida, a pessoa está conversando sobre a bebida. Então, é importantíssimo que esse profissional ele seja único no que ele faz. Não contrate profissionais que são duplos. Isso é importante, gente. Cada profissional tem que ter o seu papel e tem que estar na sua função, para que aquela festa saia perfeita. Imagina só se eu sou cerimonialista, sou boleira, sou doceira, aí eu tenho que estar no dia lá organizando toda a festa, e aí eu tô lá terminando o bolo, doce, ou se eu sou decoradora também, eu tenho que estar fazendo arranjo, tenho que estar coordenando o buffet, então é uma coisa que é bem complicada. Fica aí essa dica para vocês. Bom, o decorador, ele é uma pessoa super importante na festa, porque geralmente o que fica de uma festa, além das lembranças, são as fotos e como tá o ambiente. O ambiente, ele não precisa ser requintado, nem luxuoso, ele tem que estar como vocês gostam, como o cliente gosta. Tem que ser visto aos olhos do cliente ou aos olhos de vocês, como vocês gostam de
estar, vocês têm que se sentirem bem, né? Então o decorador, ele tem que sentir o que vocês querem, ele tem que ter feeling para pegar numa reunião qual é o estilo daquele cliente, qual é o nosso estilo. O decorador, ele tem que nos ouvir muito para que entender todo esse processo da decoração, porque não adianta tu chega lá no decorador e diz, eu quero isso, isso e isso, e aí o decorador dizer, tá bom, é tanto. E aí, cadê o resto de pergunta? Como é que tu vai entender? E agora, com toda essa função da crise, os clientes, eles vão ficar muito mais criteriosos, muito mais exigentes, porque vão querer eventos que falem muito mais com a emoção do que com a razão. Os eventos, eles vão ser muito mais envolventes do que era antes, disso eu tenho certeza. Então o decorador, ele deve ser uma pessoa que tenha também muita empatia com o cliente, deve ser um profissional que tenha aí inovação, que tenha muito material também para oferecer, né? Mas além de muito material, que tenha material para oferecer para aquele evento. Não adianta de nada eu querer um casamento super rústico e o fornecedor de decoração, ele trabalha só com coisa clássica. Ele não vai entender o meu gosto, não vai saber fazer, porque ele trabalha naquela linha. Então esse profissional de decoração, é importantíssima a sua escolha. É importantíssima que seja muito pesquisado e é importante saber se ele vai atender as expectativas do cliente ou não. Geralmente, quando não se tem uma assessora cerimonialista, fica mais difícil percorrer esse caminho da escolha de cada fornecedor, né? Fica muito difícil porque o cliente, ele se envolve em muita pesquisa, e até ele acertar e até ele gostar daquele profissional é muito mais difícil. O assessor cerimonialista, ele já dá o caminho, ele já entende antes o gosto do cliente e ele já sugere quais serão os fornecedores que podem se encaixar nessa festa, porque afinal hoje o setor de eventos, ele tem aí uma série de fornecedores. E tem fornecedor para tudo quanto é gosto de cliente. A mesma coisa, o contrário. Então é importante, quem não tem assessor cerimonialista para qualquer evento, que faça muita pesquisa, que procure no Google, procure referência, pergunte para os amigos, pergunte como foi em festas anteriores, porque uma coisa é quando a gente vê a festa pronta, quando a gente vê todos os pinguinhos nos discos colocados e não sabe o que aconteceu nos bastidores, né? Às vezes acontecem coisas nos bastidores que talvez quando tá no dia da festa não tenha se visto, só tenha visto o que foi lindo, maravilhoso. Só que a empatia, ela é super importante para qualquer um desses fornecedores que eu falei. Então, esses são os 5 principais fornecedores que devem ser contratados no início, né? No início, logo ali que a gente já faz o cronograma, esses é que a gente tem que contratar assim, ó, de imediato. Para todos se tem que pedir contrato importante, né? Inclusive para assessor, para cerimonialista, todos devem ter contratos. Eu me espantei que agora nesses últimos meses eu vi contrato até de doceira, boleira. Eu achei muito bacana, muito legal, porque mostra a credibilidade, a confiança e o profissionalismo desses profissionais. Então, gente, pós-contratações, né? Deve-se colocar lá no cronograma, deve-se dar o ok, que já foi feito essas contratações, e de cada um desses fornecedores tem alguma coisa para fazer. Por exemplo, na parte de alimentação, tem a degustação, tem a prova de mesa, a escolha de louça. Então, de cada um desses profissionais ainda tem tudo isso que se deve ver junto com o cliente. Então, desconfiem quando vocês tiverem profissionais que digam assim, mande o orçamento e diga que tá pronto. Desconfie, porque tem muita coisa aí dentro para resolver ainda, né? E se tu não tem conhecimento, dá uma pesquisada, pede uma consultoria aí para um assessor para que te auxilie. A mesma coisa dentro da decoração. Decoração, é importante que o profissional mostre os itens que vai usar, mostre as cores, mostre as flores. É importantíssimo trabalhar com a visualização, né? Aqui na empresa a gente gosta muito de fazer isso. Bom, gente, estamos terminando aí o nosso passo 2 da nossa organização de eventos, né? Então nós passamos pelos passos
pelos primeiros passos, agora estamos no meio do caminho. Pós-contratações, depois a gente tem a contratação de outros fornecedores, né? Aí tem convite, se vai ser virtual ou não, tem lembrancinha, nossa, daí a gente fica nos fornecedores que são os menores, vamos dizer assim, doce, bolo, né? E aí tá tudo dentro lá do cronograma. Se eu fosse falar sobre cada um também, eu iria me estender muito, mas esses são os principais. E aí depois a gente só vai fazendo os checklists finais e vamos fazendo só o acompanhamento de prazos, né? E aí tá quase pronto pro dia final. Oi, mãe! Na sexta-feira nós vamos falar sobre a terceira fase. E aí é sobre o dia do evento, depois que nós organizamos tudo isso, vamos falar um pouquinho sobre o alinhamento, né? Como é que a gente faz todo esse alinhamento final e o dia do evento, como é que funciona, como é que deve ser feito, todas as partes, né? Caso tenha cerimonialista ou não. Então, deixo um beijo grande e foi uma live muito gostosa. Se vocês gostaram, compartilhem aí com os amigos, mandem aí no aviãozinho para todos os amigos de vocês para olharem essas dicas maravilhosas. Um beijo grande!